Amém. Nós estamos começando hoje a aula 2 do estudo de número 14, intitulado As Origens. Essa aula ela faz parte do Seminário Teológico de Base, o CETEB, da Escola de Discípulos, né, que é o Ministério de Ensino da nossa igreja, do Ministério do Deuteronômio. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que a gente tem sido questionado muitas das vezes ao longo da nossa vida, e muitos cristãos não sabem se posicionar a respeito dessas questões, né, sobre evolucionismo, criacionismo, como é que nós nos portamos diante dessas circunstâncias. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos já direto à aula, que hoje tem bastante coisa para a gente falar. Vou pedir ao irmão Índio para nós podermos falar para poder orar em nome de Jesus, para nós podermos iniciar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para essa aula que se inicia, meu Deus, da Tua Palavra. Senhor, enche-nos do Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos entender o que vai ser explicado aqui nesta noite, Senhor. Abençoa o pastor Lúcio, que está dando essa aula agora, Senhor. Entra, Senhor, na mente de todos nós que estamos aqui, Senhor, para que seu Espírito possa pousar nesse momento em nós, Senhor, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para entender e para que seu servo possa também, Senhor, explicar a ponto da luz da Tua Palavra, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, entender bem, para que possamos transmitir também o que nós vamos aprender aqui, Senhor, para bem do seu reino. Nós te pedimos essa bênção, Senhor, e abençoa cada um que está participando deste curso agora, Senhor. Abençoa cada um individualmente, Senhor, nos ajudando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Coração. Jesus abençoe. Boa noite, irmãos da paz. Desculpa a demora aí, eu estava um pouco enrolada com a medicação aqui. Mas amém, seja bem-vindas. Deixa eu só abrir aqui o material. Amém, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... Na verdade, eu quero avançar, né, de maneira rápida, até no conteúdo aqui da nossa apresentação, para nós podermos ter um tema mais livre, para nós podermos conversar um pouco, tirar dúvidas. Então, nós estamos falando nessa estudo número 14 sobre as origens, né? Vou passar aqui rapidamente. Nós começamos falando, né, sobre uma jornada, né, diferente através das perspectivas da criação do universo, da humanidade, fundamentada nas autoridades das escrituras. Amém? Amém. Então, nós falamos sobre a introdução, né, do estudo das origens, como é que nós cristãos protestantes, né, precisamos estar preparados para defender a nossa fé e compreender as ações, né, lógicas que existem, né, em relação à nossa às proposições, vamos dizer assim, né, que existem em relação às apresentações científicas, né, naturais, que nós estamos acostumados a ouvir nas aulas, nas faculdades, e nós temos um posicionamento que a gente tem que estar preparado para defender e compreender também essas implicações teológicas a partir dessas afirmações, né? Então, basicamente, eu dividi isso, né, essa visão de mundo, e é algo que aqui na Escola de Discípulos, você como cristão, você precisa entender isso, né? Na vida a gente tem que costumar falar assim, não, isso, a pessoa é isenta. Não existe, do ponto de vista filosófico e sociológico, não existe, e teológico também, né, de visão de mundo, não existe isenção. Todos nós, todo ser humano, independente da formação, daquilo que crê, né, do país de origem, todos nós temos algo que é chamado cosmovisão. O que é cosmovisão? Que termo é esse? É de ver o cometa, de ver o cosmos? Não. Nada mais que é basicamente o seguinte, são as lentes, é como se você tivesse um óculos, igual o meu. São as lentes com as quais você vê o mundo. Todos nós temos a nossa cosmovisão. Essa cosmovisão, essa lente, esses óculos com os quais nós vemos o mundo, elas são formadas, né, através de várias e várias situações, né, através de várias e várias situações. Formação familiar, círculo de amizade, nível de conhecimento, acesso ao conhecimento que nós tivemos, tudo isso vai formando a nossa cosmovisão. Inclusive a nossa visão e conhecimento teológico e daquilo que nós cremos das Escrituras. Então, nós cristãos, quando nós nos convertemos, nós passamos a ter uma cosmovisão protestante, ou seja, nós passamos a olhar o mundo com os nossos óculos
A gente pega os óculos ou a cegueira que nós tínhamos, né? Nem óculos nós tínhamos, e colocamos os óculos de Cristo e começamos a olhar o mundo a partir de uma visão cristocêntrica. Por isso que tudo na nossa... Quando a gente aceita Jesus, se realmente a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente, por isso que a nossa visão sobre o mundo muda tanto. As coisas que eram importantes não são mais. Aquilo que para nós não tinha problema nenhum, a gente consegue enxergar claramente que era pecado, que era destrutivo. Situações que nós vivemos na nossa vida, a gente consegue ver claramente que são estruturas tóxicas, demoníacas para nos destruir. Então, a gente consegue ter essa visão porque a nossa cosmovisão mudou. E parte dessa cosmovisão tem a ver justamente com essas visões sobre as origens, né? Então, eu dividi ela basicamente em 3 grandes maneiras de ver a origem, né? A origem que eu estou dizendo, a origem mesmo, a origem da Terra, do planeta. Talvez uma das perguntas mais filosóficas e importantes de todas é de onde eu vim e para onde eu vou, né? Todo ser humano se pergunta isso. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E nós, como uma visão cristã, nós respondemos não só uma, mas as 2 perguntas. Nós cremos de onde nós viemos, a partir da criação do Deus Todo-Poderoso, né? Conforme descreve em Gênesis capítulo 1, e sabemos para onde vamos, de acordo também com a palavra do Senhor, descrito em diversos textos, livros, inclusive, e de maneira mais direta, no livro de Apocalipse, no final das Escrituras. Então, nós cremos dessa forma. E o que eu quero mostrar a vocês é que, afastando um pouco, tá, nesse momento, qualquer viés de fé, só do ponto de vista de ser intelectualmente honesto, né, de nós termos um entendimento, sermos honestos com esse entendimento, você vai ver que você precisa de tanta fé para crer numa visão criacionista, quanto você precisa de fé também para crer numa visão secular, evolucionista, a partir de teorias da criação do universo. Porque, no final do dia, por mais que eles declarem que existem evidências, na verdade não há. São teorias, são situações, e eu vou falar um pouco sobre isso. Por isso que eu quero avançar no conteúdo, eu vou abrir o Lucid Chart aqui para também ilustrar para vocês, para nós falarmos um pouco sobre isso. Então, quais são esses 3 tipos de visão que nós podemos ter, né? Das origens. A primeira delas são os 2 extremos. Na verdade, vou colocar os 2 extremos, né? Que a primeira delas é uma evolução ateísta, ou seja, quando nós falamos dessas visões, o que a gente está falando basicamente é ter ou não Deus na equação, ter ou não Deus como ponto de criação dessas origens. Então, uma visão ateísta, ela tira Deus dessa equação. Ela fala, olha, Deus não tem nada a ver com isso, Deus nem existe, então, nega a existência do Criador, fundamenta-se apenas na existência da matéria, ou seja, materialista, e considera tudo um acidente, um grande acontecimento, encadeamentos de probabilidades e impossibilidades e que geraram a vida, a raça humana e tudo que aconteceu. Isso é uma visão. Do outro lado, nós temos uma visão criacionista, onde nós queremos que Deus é o criador direto. Deus falou e tudo se fez. Que a criação é em 6 dias literais, como a Bíblia descreve, e nós queremos na autoridade das Escrituras. E aí você tem uma visão no meio do caminho, né? Talvez um ateísta que começa a ver Deus em algumas coisas, ou que não consegue, sendo honesto intelectualmente, negar totalmente Deus, né? Ou negar Deus, que eu digo aqui, no caso, uma força, uma existência, alguém que tenha criado, né? Tem um físico muito famoso chamado Marcelo Gleiser, ele é brasileiro, ele é bastante conhecido, não sei se vocês conhecem, ele não é cristão, mas ele é um, vamos dizer assim, ele é um cientista, né? E ele é um cientista que ele acredita em Deus, né? No sentido de não Deus, o nosso Deus, mas numa existência, numa força, num ato criador maior, porque ele fala o seguinte, ele é um cientista sendo especializado em metafísica, se eu não me engano, e ele fala, é impossível a gente olhar do ponto de vista científico para tudo que existe, para a criação, para as relações atômicas, para a forma como a vida surgiu, como ela se mantém, o encadeamento necessário para isso. É impossível você honestamente ser honesto intelectualmente, olhar para isso e não reconhecer que existe uma força maior do que nós que criou tudo isso. Ele diz assim, eu não sei dizer o que é essa força, eu não sei dizer o que é, como é, de que maneira é, quem é, né? Mas existe. Então ele diz, olha, existe. Quem é, eu não sei, mas existe. Porque ele é honestamente, ele é intelectualmente honesto. E é justamente esse existe que ele percebe, que vocês estudaram aqui no CETEB, no início do módulo 1, que é a revelação geral. Quando você olha para a natureza, para todas as coisas criadas,
o homem, não só você, o homem de maneira geral, ele percebe, ele diz, olha, existe algo, alguém ou alguma coisa que é maior. A revelação específica, que é a palavra de Deus e Jesus Cristo como a imagem visível do Deus invisível, a Bíblia define Jesus como sendo a imagem visível do Deus invisível. É a resposta de Deus para quem é esse algo, alguém, alguma coisa que, ao olhar a natureza, a criação, nós identificamos. Então, nós olhamos e dizemos, existe algo, alguém, alguma coisa. E quem responde, quem é esse alguém, é a palavra, que Deus diz, olha, sou eu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso a gente fala de revelação geral e revelação específica. Então, essa evolução ateísta tira Deus da equação, criacionista crê no Senhor, e a do meio termo talvez seja um ateísta, como eu falei, o Marcelo Gleiser, né, que não aceita claramente o Senhor e não consegue confessar, né, do ponto de vista de fé, essa situação, ou talvez muitos cristãos, e ouço dizer que uma boa parte dos cristãos, se não a maioria, estão nessa evolução ateísta, porque como não conhecem a fé, creem na palavra, creem na Bíblia, mas como não conhecem a fé e não tem uma estrutura de formação de ensino suficiente, acabam assumindo, né? Seja bem-vinda, Vera. Paz, minha irmã. Muito bom te ver aqui, minha irmã. Jesus te abençoe. Paz, que bom ouvir sua voz. Glória a Deus por isso. Jesus Amém. É bom, né? Amém? Então, muitos cristãos estão nesse meio termo, porque creem na palavra, mas como não tem uma formação teológica concisa, profunda, não conseguem negar ou refutar a evolução ateísta sem Deus, ou seja, Big Bang, evolucionismo, evolução das espécies de Darwin, aquilo que a gente aprende normalmente na escola, né, na faculdade. Então, como ele crê na palavra, ele não consegue, obviamente, ele aceitou Jesus, ele não consegue renegar a palavra. Mas ele não consegue refutar isso porque não tem conhecimento, ele fica ali no meio do caminho dizendo assim, ó, ele acredita que Deus iniciou, mistura um pouco de ciência secular com fé e compromete, obviamente, a literalidade desse. Até aqui tudo bem? Amém. Vamos lá. Quiserem perguntar alguma coisa, vamos falar. Vamos ver um pouquinho desse vídeo, eu vou voltar nesse comentário visual de Gênesis para nós vermos um pouquinho de vocês. Me confirme se vocês têm o áudio, tá? Por favor. O primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis. E vamos ver em detalhes a primeira página do livro de Gênesis. É uma narrativa bem elaborada sobre Deus criando e colocando ordem em todo o cosmos. Ok, vamos dar uma olhada. A frase de abertura da Bíblia é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Sua versão da Bíblia talvez diga o céu e a terra. No hebraico bíblico, a palavra para céu refere-se simplesmente ao céu acima, e a palavra para terra não significa globo, mas sim o chão. A terra abaixo de nós. Certo, esse verso está resumindo o que vai acontecer na narrativa a seguir, que começa na próxima linha. E diz: a terra era sem forma e vazia. Essa frase rima em hebraico. A terra era tohu vavorro, que significa desordenada e desabitada. Essa é a maneira antiga de falar sobre o estado pré-criação, o que podemos chamar de nada. Para os autores bíblicos, inexistir significa não ter propósito e nem ordem. E a próxima linha usa outra imagem para dizer a mesma coisa. Trevas cobriam a face do profundo abismo. O que é o profundo abismo? É um oceano sombrio e caótico. É outra maneira comum de os antigos descreverem a não-realidade anterior à criação. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque no meio dessas águas sombrias, Deus está presente. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica para o Espírito de Deus é ruach, que pode se referir a vento ou fôlego ou a presença invisível de Deus. Então você não pode vê-lo, mas Deus está presente nas trevas, pronto para trazer ordem e deixar a vida florescer. Sim, e essa ordem acontece em uma série de 6 dias. Cada dia começa com disse Deus e depois termina com houve tarde e manhã. Sim, cada um dos dias enfrenta esses problemas apresentados no verso 2, que não há ordem e nem habitantes. Então, nos dias 1 a 3, Deus divide essas trevas sem ordem em 3 espaços ordenados. Depois, nos dias 4 a 6, Deus enche de criaturas os espaços que estavam desabitados. Interessante, vamos ver como isso funciona. Ok, então o primeiro espaço de ordem começa com a luz no dia 1. Ah, sim. Haja luz. Essa é a própria luz gloriosa de Deus, que preenche e contém as trevas, separando o dia da noite. Deus está estabelecendo a ordem do tempo.
Ok, e depois no dia 2, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. O que é firmamento? Na antiga cultura dos autores bíblicos, o céu era percebido como uma cúpula sólida que retém as águas. Deus é descrito aqui como dividindo as águas do caos ao meio, acima e abaixo, criando os espaços do céu e dos mares. E no dia 3, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Deus está estabelecendo o espaço da terra que emerge das águas caóticas. E depois há um ato criativo bônus no terceiro dia. Deus convida plantas e árvores frutíferas com sementes a emergir da terra. Ok, então temos os espaços do tempo, do céu, dos mares e da terra. E todos eles foram ordenados. Certo, agora é hora de voltar e preencher esses espaços dos dias 1 a 3 com habitantes. É o que acontece nos dias 4 a 6. Então, no dia 4, haja luminares no firmamento do céu. Deus estabelece essas luzes, o sol, a lua e as estrelas, como sinais e símbolos que refletem a própria luz de Deus. Ele lhes dá seu próprio poder real para separar dia e noite. Depois, no dia 5, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Sim, essas são as criaturas que vivem nas águas embaixo e as que voam perto das águas acima. Então, finalmente, no dia 6, produza a terra seres vivos. Eles emergem da terra para viver na terra. Então, correspondendo àquele ato bônus de criação no dia 3, Deus cria um ser terrestre especial, o humano ou, em hebraico, Adão. Deus fornece todas aquelas plantas do dia 3 como alimento abundante. Agora, repetidamente, Deus diz que o que ele criou foi bom. Mas após criar os seres humanos, Deus diz que é muito bom. Sim, a humanidade é o clímax dos dias 1 a 6. E sua importância é explicada no primeiro poema da Bíblia. Criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, os seres humanos vêm da terra, como as outras criaturas terrestres. Mas também são mais, são a imagem de Deus. O que significa que juntos, homens e mulheres representam o Criador na sua criação. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre as criaturas. Esse é o propósito de ser a imagem de Deus, supervisionar a criação como parceiros e representantes de Deus no mundo. Muito legal. Após os 6 dias, temos uma frase de conclusão que retoma as palavras-chave do verso de abertura. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Porém, há mais um dia. Está fora do padrão dos dias 1 a 6. É o grande clímax. E Deus completou, no 7º dia, a obra que realizara. E descansou no 7º dia de toda a obra que realizara. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Então, Deus descansa no 7º dia. Essa é uma imagem bíblica comum, em que Deus, após ordenar o cosmos, vem descansar e habitar em seu espaço sagrado. É como se o mundo inteiro fosse um templo santo onde Deus vive com seu povo. E essa expressão, ouve tarde e manhã, não aparece no dia 7. É isso mesmo, o 7º dia não tem fim. Isso porque Gênesis 1 está descrevendo a visão ideal de Deus para todo o cosmos. Um lugar onde Deus vive com seus parceiros para governar o mundo em harmonia, para sempre. Sim, o 7º dia é o objetivo da criação. Na verdade, é tão importante que o autor de Gênesis 1 entrelaçou o número 7 em cada parte dessa história. Há 7 dias na criação, 7 anúncios de que a criação é boa. Há 7 palavras hebraicas no verso de abertura e, em seguida, 2 vezes 7 palavras hebraicas no verso 2. Então, a declaração sobre o 7º dia tem 3 linhas de 7 palavras. Uau! Então, a primeira página da Bíblia está fazendo muito mais do que apenas nos dizer como o mundo foi feito. Certo, Gênesis 1 foi projetado para nos mostrar que o propósito de Deus é compartilhar a criação com suas imagens, para que elas possam descansar e governá-la com Ele para sempre. E esse é o propósito do restante do drama bíblico. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Muito lindo, né? Muito lindo, tudo muito lindo. Como é poderoso, né? Tudo que Deus fez, né? Quando a gente vai descobrindo como Deus encadeou todas as coisas e como nós, seres humanos, fomos criados por Deus, né? Para nós termos um papel de protagonistas na história da criação. O Senhor criou para nós sermos parceiros dele, né?
em relação à governança sobre a criação. E isso é importante que quando nós vemos o pecado, vocês vão entender que a gente chama Adão de cabeça federal de raça, né? Ele era aquele que tinha autoridade inicial sobre toda a criação. E quando ele cai, ele entrega essa autoridade a Satanás. Por isso que Jesus, lá na frente, quando Jesus vai para o deserto, né? E Satanás tenta Cristo, ele fala, olha, se prostraram me adorares, eu te entregarei todos os reinos que me foram dados, né? Então, esses reinos, que são os reinos da terra, foram entregues por Adão a Satanás, e a cabeça federal, que era Adão, ele entrega toda a humanidade, e nós passamos a ser uma raça caída. Por isso que lá em Hebreus, nós vamos ver, o autor de Hebreus, nós já passamos por Hebreus na Carta do Novo Mundo, dizer que Jesus é o segundo Adão, né? O segundo Adão, ele triunfa, né? Ele passa a ser a cabeça federal, assim como Adão era a cabeça federal de uma raça caída, de uma humanidade caída, Jesus passa a ser a cabeça federal de uma nova humanidade. Por isso, Jesus, além de unigênito do Pai, tem um termo, né? Passa a ter um título na Bíblia que é primogênito da criação. Jesus passa a ser o primeiro de muitos que terão um corpo glorioso, o primeiro de muitos que viverão num corpo intível. Jesus morreu e ressuscitou, ele passa a ser o primeiro a morrer e a ressuscitar em relação a muitos. Depois nós, a exemplos de Cristo, nós passaremos por esse mesmo processo. Então, é por isso que Jesus não só nos salva, mas nos entrega com ele, nós somos co-herdeiro, a co-herança, junto com Cristo, para governarmos eternamente com Deus num corpo incorruptível, assim como Jesus recebeu. Obviamente que não seremos Deus, Jesus é Deus, né? Ele continua sendo o único, da mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma triunidade, mas no aspecto de ser cabeça de uma nova raça, ele nos torna seus irmãos, e nós passamos a ser filhos de Deus para essa nova humanidade. Efésios capítulo 2 vai tratar sobre isso, uma nova humanidade, capítulo 2, 3, que Deus estabelece essa nova humanidade. Esse era o mistério de Deus, em Coríntios fala que esse era o mistério de Deus guardado durante todo esse tempo, né? Uma nova raça, uma nova humanidade, baseado no sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós entendemos isso, nós passamos a entender quão libertador é a nossa vida no Senhor. Por isso que precisa haver uma mudança de entendimento, de mente, de conhecimento, quando nós aceitamos a Cristo. Porque você passa a entender que não somente você aceitou a Cristo, mas você recebeu junto com essa sua entrega da sua vida ao Senhor, você recebeu a vida que Ele tem para você. E que vida é essa? É viver como... Preguei domingo sobre isso, nação santa, povo eleito, como pedras vivas que nós somos, né? Assim como Jesus é a pedra angular, nós somos pedras vivas, né? Construindo um santuário para Deus. Deus viverá entronizado nos nossos louvores e adoração para sempre. Nós nos juntaremos ao grande coral celestial na eternidade, cantaremos eternamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor para sempre, né? O Senhor dos exércitos. Nós adoraremos ao Senhor eternamente. Então, quando nós entendemos isso, esse é o ponto de partida de tudo aquilo que nós criamos em Gênesis. A gente não entende como muitos cristãos, às vezes, veem Gênesis como se fosse um conto, né? Como fosse, dar um exemplo assim, o Saci Pererê, com uma história, né? Uma historinha. Não é uma historinha, é a palavra de Deus declarada. Deus criou o mundo dessa forma e nós aceitamos dessa forma. Então, a partir daqui, né, nós vamos avançar sobre essas questões. Deixa eu só dar um sair aqui para poder apresentar de novo. Pronto, então nós avançaremos sobre essas questões. Então, quais são a teoria da evolução? Os princípios fundamentais, né, da teoria da evolução, que é o que a gente aprende na escola, seus filhos estão aprendendo, seus netos estão aprendendo. Por isso que é importante você saber. Ai, pastor, para que eu vou saber isso? Porque um belo dia seu filho vai chegar em casa te pedindo uma explicação dessa, e você, como cristão, vai dizer que para ele perguntar ao professor, ou dizer para ele esquecer isso. E nós formamos crianças sem condições de responder o motivo da sua fé, adolescentes sem condições de responder o motivo da sua fé, netos e netas que não conhecem a fé que nós exercemos, porque nós simplesmente se abdicamos de conhecer aquilo que cremos e poder dar uma resposta estruturada para aquilo que cremos, né? Então, quais são os princípios da teoria da evolução? Mutação genética, né, que nós conhecemos, né, mudanças aleatórias no código genético que supostamente produzem características nos organismos, né? Então, você tem, por exemplo, aqui os animais, né? Nasceu aí na teoria da evolução, nasceu o primeiro selo unicelular, e aí virou sei lá, uma larva, e virou um peixe, virou um réptil virou um animal terrestre, um animal terrestre virou um mamífero virou um ser humano. Essa é a ideia. Nós partimos de um mesmo ser unicelular que formou, em algum momento na história da humanidade, da existência, da criação, ele foi formado sozinho. Isso tem um problema sério aqui, e eu vou falar sobre vários problemas. O primeiro deles é o seguinte: hoje, por mais simples que seja a estrutura
Pode ser uma única estrutura unicelular, uma única célula. O homem, cientificamente, não consegue reproduzir vida. O que eles dizem é assim, olha, por acaso juntou água, juntou terra, juntou sol, juntou vento, juntou lipídios, um monte de coisa e, pum, nasceu uma vida. Não existe isso. Cientificamente é impossível. Não se pode cientificamente gerar vida, presta atenção, gerar vida de não vida. Qual é o motivo de você estar hoje sentado aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, onde quer que você esteja, e você não ter medo, por exemplo, de pular um tigre dentro daí da sua sala e te devorar? Porque poderia juntar um pouco de poeira de ontem, cabelo do seu marido de hoje, com um pouco de água que seu filho derramou e, de repente, espontaneamente nascer um tigre no meio da sua sala. Nascer uma vida no meio da sala. É impossível. Vida só é gerado de vida. Somente vida gera vida. Então, nós vamos ver as mutações genéticas, elas já têm um problema na sua origem. Mas a gente tem uma série de outras questões ao longo da história. Por exemplo, uma coisa bem simples, macho e fêmea, certo? Para ver macho e fêmea ser reprodutivo, você não só precisa ter um ser unicelular que foi se desdobrando até nascer um ser macho e um ser fêmea, mas para que isso dê certo, ainda teve que nascer os dois um próximo do outro, porque não adianta nascer um aqui no Brasil, outro na China, um outro lá na Etiópia, outro lá no Japão, porque não funcionaria, não teria reprodução. Então, a probabilidade, a gente está falando aqui do ponto de vista matemático, dessas coisas acontecerem, são muito pequenas. Na verdade, são 1 elevado a 51, a 51 potência. Eu vou mostrar aqui. Para você ter, não, a 131. Para você ter ideia, 1 elevado a 50 já é considerado, do ponto de vista de probabilidade, impossibilidade. Não é possível. Qualquer coisa que chegue 1 acima de 1 elevado a 30 já é improvável. 1 elevado a 50 é impossível. Para essas condições de vida se juntarem, é 1 elevado a 131. É 131 vezes a impossibilidade em relação a isso. O que é 1 elevado a 131? Você pega um 1 e adiciona 131 zeros depois do 1. Essa é a probabilidade de gerar vida. Então, você tem uma série de dificuldades em relação a isso, né? Coisas muito simples, por exemplo, como o olho. O olho só é viável por conta das glândulas lacrimejais, né, de ser umidificado. Então, o que veio primeiro? Veio o olho ou veio a glândula? Se a glândula tinha que ter um propósito... Entende? Todos esses processos são muito complicados. Então, o processo, por exemplo, de adaptação, né, de seleção natural, sobrevive e se reproduz transmitindo as suas características. É a lei do mais forte, né? O mais forte sobrevive e o mais fraco morre. E aí a gente tem um problema aqui muito grande, que é o do ponto de vista filosófico. Se você diz assim, se um ateu falar assim, não acredita em Deus não existe, esquece. A maior existência, a maior comprovação da existência de Deus é o senso moral do ser humano. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se nós... Esquece Deus, não acreditamos mais em Deus. Legal, acreditamos só em seleção natural, certo? Certo. Eu sou mais forte. O que impede de eu ir na casa aqui do meu vizinho e matar ele e tomar... Porque eu sou mais forte. Tomar o patrimônio, tomar os bens. Mas a lei proíbe. Mas a lei, se você faz direito, se tem algum advogado aqui, vai explicar melhor do que eu. A lei, o comportamento nunca emana da lei. A lei é que emana do comportamento. O senso comum em sociedade é que estabelece. A lei emana da sociedade. Ela emana da estrutura social. Por isso que nós temos um parlamento, de senadores, vereadores, né? Deputados, né? Vereadores para as leis municipais, deputados estaduais, porque, teoricamente, numa democracia onde o povo governa, o povo escolhe seus representantes, e esses representantes representam a vontade do povo e eles legislam. Então, da vontade do povo, os representantes canalizam e verbalizam essa vontade, daí surgem as leis. Então, se você esquece, não acredita em Deus, então matar não é errado. Por que eu não posso virar ali esquina e tacar fogo numa pessoa, matar uma criança? Não tem. Deus, ele é a trava moral da humanidade. Se você tira Deus da equação, tudo é seleção natural. Eu posso simplesmente, eu sou mais forte, eu quero dominar toda essa minha região aqui, eu vou e domino e acabou. Como é, por exemplo, em sociedades naturais, por exemplo, dos gorilas, dos tigres, dos leões, não é assim que funciona? Não tem senso moral. O leão vai lá, eu quero ser... O leão quer ser o macho alfa, ele vai lá, matou outro leão, acabou, ele é o macho alfa e pronto, estamos conversados. O gorila vai lá, um tenta desafiar o outro soca o outro até matar. E se sobreviver, tem que ser excluído, vai viver sozinho, solitário, até morrer. Então,
existem várias características do ser humano que claramente não condizem com a questão da evolução, da teoria da evolução, dos aspectos dessa evolução. Nós temos, por exemplo, um dos grandes problemas aqui na adaptação progressiva é o desenvolvimento gradual das características mais complexas ao longo de milhões de anos. Segundo essa teoria, né, eu estou aqui, ó, o homem seria o resultado final de milhões de anos de evolução a partir de uma forma de vida mais simples. E a gente volta aqui, que é mais antigo, lembra disso, né? Você tinha aquela série, né, Planeta dos Macacos, você tinha algumas séries, e tinha uma série que era bem, bem antiga, não sei se vocês lembram, na década de 80, eu era guri, né, passava que era o elo perdido, né? O que é o elo perdido? Se você não vê essa expressão, o que é o elo perdido? O que é o elo perdido? Tá bom, vamos assumir que o homem saiu do macaco. Tá, você tem um macaco e você tem um homem. A evolução foi progressiva e natural, tá? Mas a evolução, ela é progressiva e natural. Então, o que eu estou dizendo assim, se o homem saiu do macaco, cadê esse elo? Esse ser do meio aqui? Se o macaco evoluiu para um ser que evoluiu para um homem. Cadê esse meio termo, né? Ou meios termos? Não importa, você pode botar 1 ou 10. Mas cadê esses meios termos? Até onde nós sabemos, você não chega no meio da selva e vai encontrar um macaco cantando, um macaco produzindo roda para botar no carro, na bicicleta, amolando uma faca. Não tem nenhuma característica, né? Por mais que eles tentem provar, de evolução. Não tem, cadê esse elo perdido? Não existe. Então, são lacunas que você vai acabar tendo que preencher por fé. Você vai dizer, não, mas tinha. Não, mas existiu. Tudo mostra que existiu. A gente não achou, mas existiu. Então, é fé, né? Crer sem ver é fé. Então, você crê. Então, eu creio que tinha. Lá atrás tinha um elo perdido que eu perdi, mas que ele está aí. E aí, quando as pessoas confrontam a fé cristã, dizem assim, você é bobo, você é tolo, você crê nessas coisas, e eles se acham superiores. Gente, deixa eu falar uma coisa. Nós cremos, nós temos uma fé que estruturou a sociedade moderna. A sociedade judaico-cristã moderna, contemporânea, foi estruturada pela fé protestante. A nossa fé tem mais de 2.000 anos de existência e os maiores pensadores de toda a história da humanidade passaram por dentro da fé protestante, da fé cristã. Nós não temos uma fé burra. Nós não somos uma fé de massa de manobra de pessoas que não têm nenhum conhecimento. Tem, sim, muita igreja aí distorcida, complicada, pastores querendo mandar na vida de membro, pessoas fazendo candomblé, né, misturas de práticas de candomblé com protestantismo, tem tudo isso tudo tem, mas isso tudo também sempre teve. Gente vivendo de explorar a igreja, isso também tem hoje, mas sempre teve. Lá Jesus entrou, quebrou o tempo, porque ele estava vendendo cordeiro, continuam vendendo cordeiro até hoje. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, está aqui, botei a parte. Agora, vamos para nós, uma fé centrada, cristã, fé estruturadas como batista, assembleias, séries, congregacionais, metodistas, Nova Vida, muitas comunidades, né, que são independentes como a nossa, mas que têm seriedade no processo. Falando dessas igrejas sérias, a nossa fé é uma fé poderosa, inteligente, é uma fé prática. Não é uma fé de pessoas tacanhas e com um intelecto diminuto, como eles tentem fazer. Ele fala assim, a crente é religião de gente burra. Pelo contrário, os maiores pensadores da era moderna saíram do cristianismo e passaram pelo protestantismo. Filósofos, sociólogos, pessoas de grande porte estavam nessa estrutura. Então, a teoria da evolução é uma teoria cheia de falhas, cheia de lacunas, né? Então, como é que a gente pode evaluar os problemas dessa seleção? Por exemplo, os limites da origem da vida. A seleção natural não consegue explicar como a vida surgiu, por exemplo. Eles apenas descrevem uma mudança no organismo que já existem, mas não explicam o surgimento da primeira célula viva. Toda a tecnologia do mundo não se consegue fazer uma célula viva em laboratório. Não consegue. Te dá um exemplo claro. A vida ela é tão espiritual, o fôlego de vida é tão claro que pertence a Deus. Vamos supor que eu tenha um ataque cardíaco aqui agora, certo? Morri. Morri. Meu coração deu um piti aqui, explodiu, morri. Ora, cérebro tá bom, olho tá bom, pele tá boa, tá tudo bom, sangue tá bom, tá tudo bom. Por que não corre lá e pega um outro coração e bota aqui? Era só troca o coração, bota aqui. Dá um choque no coração bom e eu ia voltar a viver. Sim ou não? Se nós somos uma estrutura, um organismo estruturado, se nós somos uma máquina, né, da seleção natural, era só trocar a peça. Meu carro bateu o motor, eu vou ali, compro outro motor, boto o motor, o carro vai andar, a suspensão vai funcionar, o condicionado vai funcionar, a vida elétrica vai funcionar tudo. Ele volta a ser um carro. Mas nenhuma tecnologia garante quando a vida sai, quando Deus toma para ele a vida. Deus dá e Deus toma. Quando Deus toma a vida de volta, não há nada nesse mundo que faça a vida retornar para o corpo. Não tem. Não existe isso. E nós cristãos, às vezes, banalizamos isso porque que Jesus ressuscitou. Não, gente.
Presta atenção no que eu estou falando. A ressurreição é algo poderoso, somente Deus pode fazer. Devolver a vida a alguém que está morto. Acabou, não tem mais vida. Deus devolve, traz de volta. Somente o Senhor pode fazer isso. A ausência das evidências transitórias, né? Eu já falei aqui do elo perdido, né? Não tem esse meio do caminho. E também os problemas com o registro de fóssil, né? Que normalmente você vê lá, osso de dinossauro, osso de não sei quem. A fossilização desse registro geológico não sustenta a teoria de uma evolução gradual, tá? Ao contrário, elas mostram aparições súbitas de forma de vida complexa. O que eu estou dizendo? Existem fósseis? Existem ossos? Existem. Estão no museu? Estão. Mas nenhum deles conta aquele gráfico que você vê lá de um homem macaquinho curvado e desencurvando até virar um homem andando. Aquilo ali é ilustração igual a Cinderela. Não existe aquilo. É uma carochinha, é o conto da carochinha. O que existe do ponto de vista geológico, eu estou falando cientificamente, tá, irmão? Isso aqui não é conversa, não é opinião pastoral, não é. Cientificamente, o que acontece é que o registro geológico mostra o surgimento de espécies assim, de forma súbita, né? De forma súbita. Então, surgiu o tigre, surgiu o leão, surgiu não sei quem, foi surgindo, de forma súbita. Você não tem o registro de um crocodilo que nasceu com... Dá um exemplo, tá bem absurdo, tá? Um crocodilo com cabeça de leão, sabe? A transição... Né? Se você tem um peixe que virou anfíbio, né? Que saiu, um peixe que virou um réptil, né? Que vive na água e na terra e vive na terra. Você não tem um crocodilo com cabeça de leão. Vou te dar um exemplo, né? Que virou leão, né? Porque para o leão ser leão terrestre, ele tinha que passar por um animal que era híbrido, né? Que vivia na água e na terra para depois ficar só na terra. Não existe. Então, disse Deus, façam-se os lumes no firmamento do céu para separar dia e noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Outra coisa é o ciclo de dias, o movimento de translação, rotação da Terra. Uma das coisas que possibilitam claramente a vida na Terra é o ciclo circadiano, dia e noite, 24 horas, de 24 horas. O ciclo circadiano é tão importante que eu estou com o bebê aqui em casa do Benício. Assim, esses primeiros meses de adaptação da criança, que a criança fica enjoada, chora, acorda, aí quer cola, chora, daqui a pouco dorme muito, daqui a pouco... Ele estava na barriga da mãe e não tinha. Agora que ele está na luz do dia, ele está acostumando com o ciclo circadiano. Ele é dia e noite, dia e noite. O organismo dele está começando a entrar em ciclo, né? Em sincronia com o ciclo circadiano. Você pesquisa isso. Isso é científico, eu não estou falando nada espiritual, é só científico. Então, os problemas, né, do tempo geológico, suas limitações, explicações teológicas, né? Então, você tem várias questões, por exemplo, né? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Limitações, você vai ouvir, ó, apesar da prevalência, né, desses paradigmas de eras geológicas longas, né? Estou falando de eras geológicas longas. Há 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, a Terra surgiu há bilhões de anos atrás. Tudo é só premissa, né? Porque na datação radiométrica, né, as técnicas que atribuem milhões ou bilhões de anos a rochas dependem de pressupostos que não podem ser provados, e em muitos casos são contradições são contraditas por observações. Ou seja, eles datam com bilhões de anos baseado em pressupostos que não podem ser provados. Inconsistências nas datações, evidências geológicas catastróficas, né? Por exemplo, você já deve ter visto lá nos Estados Unidos, por exemplo, um desafio ao Grand Canyon, né? Sabe aqueles canyons lá americanos, né? Aquelas montanhas com aqueles grandes vales? A gente vê muito de filme de faroeste, muito, né? A gente sempre vê por aí. Você tem uma série de problemas nessas estruturas, porque, por exemplo, para a Terra ser formada, vamos lá, vou dar um exemplo claro aqui para não ficar sendo muito técnico. Imagina o seguinte, o Grand Canyon ele é uma formação rochosa, certo? É isso aqui, legal. Para você ter essa formação, o que significa? Que vem uma camada, depois de outra camada, 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 e formou aquela estrutura rochosa. Mas as evidências geológicas, elas apontam para uma formação não assim, não gradual, mas única, catastrófica. De uma única vez, brum, surgiu. Por quê? Porque você não tem estruturas de erosão nas camadas inferiores. Porque, pensa o seguinte, eu botei uma camada aqui, bilhões de anos, tá? Aí aquela camada está 100 milhões de anos sendo depositada. Ela vai sofrer erosão, aí você vai ter depósito de fósforo, aí vem um passarinho
Dá exemplo, né? O caso, um passarinho de 1 bilhão de anos atrás morre, aí fica o ossozinho do passarinho ali, aí fica um peixinho que era rio. Você vai tendo essa deposição em camadas. Só que não é isso que mostra a geologia. Mostra, na verdade, que simplesmente surgiu, como fosse, como não, o haja de Deus. Haja e houve. Você tem uma formação, por exemplo, que apontam para catástrofes rápidas, grande escala global, como, por exemplo, o dilúvio global que a Bíblia fala lá em Noé, do que por processos lentos de depositação gradual do que a gente chama de éons, né, que são esses depósitos. Então, assim, a cronologia bíblica, a revelação bíblica oferece uma estrutura de tempo que é internamente consistente e, quando interpretada literalmente, aponta para uma Terra e um universo muito mais jovens, compatível com a evidência de design inteligente e poder criativo de Deus. E aí, para não ser técnico aqui, eu vou colocar para vocês essa posição. Né? Um exemplo claro que a gente fala de terra jovem, para vocês entenderem. Mesmo que a Terra tenha uma formação que aponte para uma data de longa duração da existência, né? A formação rochosa como essa levaria milhões de anos para fazer. Tudo bem, a gente não discute isso. E onde é que a gente não discute? Dá um exemplo claro para vocês. Imagina que a gente está aqui, eu falei isso na última aula, mas vou repetir. Nós temos Adão e Eva, certo? Deus foi lá, criou o homem, foi tirar a costela dele e fez a mulher. Legal. Acabou de fazer a mulher ali, 5 minutos depois a gente entra no paraíso. Nós vamos encontrar lá, dá um exemplo, tá? A Bíblia não fala exatamente, mas vou supor que eles tenham 25 anos. Nós vamos achar uma mulher e um homem de 25 anos. Corpo de 25 anos, estatura, cabelo, barba, toda a estrutura biofísica de uma pessoa de 25 anos. Mas eles acabaram de ser criados, estou dando só um exemplo para vocês entenderem, há 5 minutos atrás. A Bíblia não fala que Adão e Eva nasceu um bebezinho que foi desenvolvendo, não. Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher já, não foi um bebezinho, uma bebezinha, não foi um nenenzinho, uma nenenzinha, recém-nascido, não. Criou homem e mulher, já criou velho. Entendeu o que eu estou falando? Então, se você chegar 1 minuto depois da criação dele, você vai falar assim, não, quanto tempo está aqui Adão e Eva? 25 anos. Não, mulher de 25, homem de 25. Está aqui há quanto tempo? 25 anos. Não, mas eles nasceram tem 1 minuto antes de você chegar. Deus fez eles há 1 minuto atrás. Ué, mas há 1 minuto atrás, mas eles já têm órgão reprodutor, já falam, já se movimentam. 1 minuto atrás, Deus criou eles. Da mesma forma a Terra. Deus já criou a Terra pronta. A palavra de Deus ela é tão poderosa que fez pronta. E isso nós entendemos, isso é poderoso para nossas vidas. Eu falei isso na outra aula e vou falar novamente. Creiam que Deus pode fazer o impossível na vida de vocês. Deus absolutamente nada. E Deus já criou pronto. Deus não tem limite. Deus não pode ser limitado por absolutamente nada nem ninguém. Não existe não para Deus. Deus é Deus. Nós vimos lá na aula aqui dos estudos dos nomes de Deus, eu falei também na outra aula, Elohim, Deus é Deus que cria a partir do absolutamente nada. Deus, para fazer uma mesa, Deus não precisa de madeira, que esperar a árvore crescer, ficar boa, cortar, talhar. Não, Deus simplesmente fala, haja uma mesa, e vai ter uma mesa. Por isso que é poderoso. Mas o que tem a ver comigo? Por isso que é poderoso, irmãos. Pastor, eu não vejo nada, eu não tenho nada, eu preciso de um milagre, mas eu não estou vendo nada, eu não tenho nada, não tem como. Deus, a matéria-prima para Deus fazer um milagre é o nada. Deus, quando não tem nada, quando você não tem nada, quando eu não tenho nada, é o suficiente para Deus fazer um milagre na minha e na sua vida. Porque Deus não precisa de absolutamente nada para realizar a sua vontade. Ele é Deus. E isso se mostra na criação, se mostra naquilo que nós estamos vendo. Então, nós temos várias, né, evidências científicas e bíblicas para essa terra jovem, né? As condições iniciais. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, serem com mais calma. Sistemas não fechados, a taxa de decaimento, né, da constante questionável, né, que a gente chama do rate, né, que é o Radioisotopes and the Age of the Earth, que é uma data, a data da Terra baseada, né, na questão dos isótopos, né, na decadência dos isótopos de carbono, enfim, tem uma série de outras questões. Eu não quero ser científico aqui, mas é só para a gente tratar disso. E aí tem as inconsistências e as falhas, né, no método de datação do carbono 14, né? Por exemplo, todo mundo falando só da carbono 14. O carbono 14, o C14, com meia vida de apenas 5.730 anos. É consistentemente encontrado em carvão, petróleo e diamante, que são supostamente milhões ou bilhões de anos mais velhos. Quem se a cronologia longa estiver correta. Estou dizendo o seguinte, se eu vou lá, furo, eles dizem assim, para formar petróleo tem que ser milhões de anos, bilhões de anos, porque tem que morrer o fóssil,
depositar, surgir as camadas para transformar em petróleo, depois extrair. Só que quando você extrai, você encontra carbono 14 com 5.000 anos de vida, 5.730 anos de vida. E cadê os milhões? Não, está em 5.000. Então, assim, tem uma série de divergências que a gente pode falar sobre isso, evidências geológicas que eu já coloquei, o dilúvio global, né? A deposição rápida, né, de sedimentos, né, no solo, fossilização acelerada, né, o catastrofismo versus uniformitarismo. Depois vocês podem ver essas questões. E aí eu chego aqui onde eu quero falar sobre a cronologia, né, a criação versus o Big Bang, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu tenho 10 minutos, não, 10 não, 17 minutos para terminar a aula, e eu quero explicar isso de maneira visual, porque eu acho que vocês vão ter condições de entender melhor o que eu quero dizer. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, já abri. Legal. Deixa eu parar de compartilhar. Vocês estão vendo aqui essa telinha aqui? Onde eu estou com um monte de rabisco? Sim? Não, pastor, você tem que baixar um aplicativo antes. Não, eu vou compartilhar e vocês vão ver. Foi? Ah, foi. Aqui, estão vendo aqui, eu riscando aqui com o lápisinho aqui? Sim. Então, tá. Foi. Deixa eu apagar. Isso aqui era a minha explicação de céu e inferno. Vou puxar para cá. Se você não conhece essa ferramenta, é muito legal, tá? Se vocês derem aula, chama Miro, ela é gratuita. Então, o que eu estou falando aqui, né? Para a gente pegar de maneira bem rápida. Eu vou pegar lá do início, tá bom? Eu vou pegar lá do início. Vou pegar lá do início. Pegar aqui, ó, uma cor escura. Pronto. Para a gente poder entender. Vamos lá. Então, o que a teoria do Big Bang ela fala? Ela diz assim, ó. Vamos imaginar que esse aqui é o início de todas as coisas. Vou colocar bem. Ele fala o seguinte, olha, antes da explosão, antes do Big Bang, não existia nada, porque não tinha tido a explosão, certo? Então, o que você existia para haver essa explosão? Você precisa ter alguma coisa para ter essa explosão. E eles chamam isso de um pontinho. Isso é o que você... tem muitos filmes legais. Eu gosto de ficção científica, tá? Tem um filme muito legal chamado Interestelar. Interestelar é um dos melhores que eu já vi. Obviamente que eu não acredito naquilo para regra de fé e prática da minha vida, mas é legal. É um bom filme, bem estruturado, explica uma série de questões. Então, o que a gente está falando sobre isso? Ele diz assim, olha, antes de haver a explosão, como você precisava ter essa matéria que explodiu, certo? Explodiu, pum! Virou carbono, oxigênio, aí juntou, aí virou pedra, virou poeira, virou sol, virou terra, virou tudo, mas você tinha que ter isso antes. Porque se você não pode sair de nada a partir do nada. Senão está furada a teoria deles. Então, eles dizem assim, olha, tinha uma singularidade. O que é singularidade? É um ponto único onde tudo que existe estava concentrado. Olha isso. Tudo, todos os átomos, toda a matéria existente estava nessa singularidade. Eles tentam dizer que buracos negros são assim, mas é isso. Beleza. Tá? Essa singularidade. Legal. Aí houve o que a gente conhece da escola, o Big Bang. Então, você teve lá uma explosão. Bum, isso aqui explodiu. Legal. Nessa explosão cósmica, nós temos aqui, vou dizer o raio dessa explosão, nós temos aqui o raio dessa explosão. Nessa explosão cósmica, aqui, ó, o que foi sendo gerado aqui? Legal. No primeiro momento, gerou oxigênio, gerou carbono, gerou hidrogênio. Aí, aqui nesse segundo momento, aqui, oxigênio se juntou com hidrogênio, virou H2O, carbono se juntou com outro, virou uma formação rochosa. Foi formando. Aí, aqui, em algum momento, formou uma nuvem de água, sei lá. Aqui, o carbono virou uma pedra. Aí tinha também um hélio aqui perdido por aqui, que virou um plasma. Aí, desse plasma aqui, nasceu o Sol. Pronto. Bum, nasceu o Sol. Temos o Sol agora. Legal, nasceu o Sol. Temos o Sol aqui no centro de todas as coisas. Aí, não satisfeito, isso tudo aqui, por acaso, tá? Por acaso, sim, por aleatoriedade, foi se juntando. Aí surgiu um planetinha aqui, surgiu outro planetinha aqui, foi surgindo aqui, planetinha, aí girou. Aí esses planetinhos começaram a girar em torno dessa estrela, surgiu o nosso sistema solar. Aí nesse terceiro planetinha aqui, por acaso, essa água que estava aqui, porque só tem água até aqui por enquanto, né, na Terra, toda a água que formou desde aqui veio parar nesse terceiro planetinha aqui, certo? De milhões. Isso aqui, eu vou até reduzir o uso. Isso aqui, a nossa galáxia, pra você ter a noção, é assim, olha, isso aqui é a nossa galáxia. Tem milhões de outras coisas aqui, ó, gigantescas. São 14 bilhões de anos essa explosão aqui, ó. Tem várias galáxias, tem várias coisas aqui. Nesse planetinha aqui, veio parar toda a água. Toda a água não, veio parar a água. E oxigênio, que formou. Aí eu vou pegar aqui essa estrutura aqui, eu vou explodir para cá. Aí dentro desse planetinha aqui, aí um pouquinho de poeira, um pouquinho dessa água, com um pouquinho de outra coisa, de repente se juntou e deu o primeiro ser unicelular, o mitocôndria, que aí depois multiplicou, virou 2,
e se juntou, por acaso eles se juntaram e viraram, sei lá, uma larva, que por acaso se modificou e caiu um dia na água e virou um peixe, que por acaso resolveu um dia dar uma volta na Terra, o primeiro morreu, o segundo morreu, mas o terceiro conseguiu dar um rolé e voltar para a água. Aí ele foi de novo, voltou, mas aí morreu, numa dessas ele morreu, mas aí teve um que conseguiu ficar mais tempo, aí formou, sei lá, um jacaré aqui agora a gente tem um jacaré, por acaso, tem um jacaré agora. Aí, por acaso, esse jacaré aqui voltava... Estou dando exemplo de animais que nem existem, estou dando vários exemplos aqui nesse aspecto. Aí o jacaré que saiu da água e conseguia dar esse rolé, aí, de repente, ele foi e criou uma juba e decidiu ficar na terra e virou um leão. Aí, por acaso, daqui saiu um leão, saiu um gato, saiu um Spitz alemão, saiu um Yorkshire, saiu um monte de coisa, sei lá, saiu um gatinho. É gato, né? Tinha que sair um siamês. Aí também, mas antes aqui desse jacaré saiu, sei lá, um macaquinho. Aí desse macaquinho aqui, um macaquinho mais esperto começou a andar em pé. Aí teve um outro que começou a andar em pé e o leão não comeu, mas ele conseguia cantar agora e fazer uma faca, e aí surgiu a gente. Gente, assim, com todo respeito, assim, e sendo intelectualmente honesta. Pode até acreditar, mas você dizer para mim que você não precisa de tanta fé quanto eu para acreditar nisso, quanto que acreditar que Deus criou todas as coisas, não tem como. Sim, é ser desonesto intelectualmente. Pode até acreditar, não, eu creio dessa forma, eu não confio, não, tudo bem, eu te respeito. Agora, se eu disser que a minha fé, ela é mais burra e ela é mais crendice, porque eu creio num Deus criador dos céus e da terra, do que você crê nisso tudo aqui, a diferença é que nós que cremos no Senhor, a diferença para eles é que, primeiro ponto, nós não só cremos como sentimos, porque nosso Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê. A presença do Espírito se manifesta no nosso meio. Nós não só cremos na palavra de Deus, mas como a palavra, o Logos, habita em nós. O próprio Senhor habita. Quem tem uma experiência com Cristo, entregar a sua vida a Cristo, sabe o que está do que eu estou dizendo. Quem passou pelas águas do batismo sabe o que eu estou dizendo. Nós temos, assim, vou dizer, muito mais evidências do ponto de vista de vivência, de experiência, do que qualquer pessoa. Nenhum desses viu lá o jacaré que saiu, voltava para a água e virou um leão. Por exemplo, absurdo aqui, né? Óbvio que não é nessa sequência, nem assim, mas eu estou sendo extremo para você entender. E aí você tem um outro problema, e eu vou terminar a aula aqui para vocês entenderem. Você tem um outro problema. Vou voltar lá, olha, a gente está aqui em bilhões e bilhões de anos. Voltei lá no pontinho, onde saiu tudo isso, por acaso. E por acaso só formou vida aqui, tá? Por acaso só formou vida aqui, por acaso. Não tem nenhum outro lugar no universo de 14 bilhões de anos-luz, que significa o seguinte, se a luz sair daqui hoje, para ela chegar no final do universo, ela leva 14 bilhões de anos, na velocidade da luz. Nada no mundo, nenhum lugar consegue se mover tão rápido quanto a luz. Para a luz sair daqui e parar no final, é 14 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. Só que eles têm um problema, que eles precisam explicar ainda o seguinte, como é que isso aqui formou? Porque aqui eu tenho matéria, ainda que concentrada numa singularidade, matéria não se forma de nada, matéria ela é formada. Então tem algo antes disso. Aí o que eles falam? Não, essa matéria ela já existia. Como? Tinha um outro universo aqui antes. E antes desse, tinha um outro. E antes desse, tinha um outro. Por isso que você tem a teoria dos multiversos. Você vê de maneira brincalhona, né, nos filmes da Marvel, aí, né, os multiversos da Marvel e tal, mas é dessas teorias. Para tentar explicar, isso aqui eu chamo do seguinte, é a teoria do Pai de Deus, né? Tá bom, o Senhor não é o Criador, o Senhor não é o Alfa e o Ômega, Deus não é o primeiro de nada. Vamos supor... então quem é o Pai de Deus? Porque assim, Deus, então, se Deus foi criado, Deus precisa ter um Pai. Então quem é o Pai de Deus? Então o Pai de Deus é o primeiro, é o Alfa e o Ômega. Não, o Pai de Deus teve o Pai também. Então quem é o Pai do Pai de Deus? Quem é o Pai do Pai do Pai de Deus? Quem é o Pai do Pai do Pai de Deus? Uma hora você tem que reconhecer que existe um princípio originador e criador de todas as coisas. É impossível você não admitir isso. E o Senhor diz, olha, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, o único de todas as religiões. Você pode olhar budismo, espiritismo, candomblé, confucionismo, que nem é religião, mas confucionismo, islamismo, você pode olhar o que você quiser. O único Deus que diz assim, olha, eu sou o criador de todas as coisas, sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas é o Senhor. Então, se nós assumimos aqui, sem essas teorias malucas de multiverso, que isso nem existe, cientista sério nem toma isso como verdade. Então, e eu termino aqui, só para vocês entenderem, eu vou citar Albert Einstein, não estou citando outro pastor, estou citando Albert Einstein, tá? Einstein, mas da mente mais brilhante
de todos os tempos. Ele diz o seguinte, a partir daqui, do Big Bang, o que você tem? Você, a partir daqui, dessa explosão, você cria algumas condições que não existiam antes. Então, antes dessa estrutura, você passa a ter a partir dessa estrutura, deixa eu aumentar aqui, você passa a ter o tempo. Porque como você só tinha um único ponto, nada passava, entendeu? O tempo ele implica movimento. Então, a partir dessa explosão, nasce o tempo. Se Einstein falando, não sou eu que estou inventando, não, nem a Bíblia. A partir daqui, você também tem a matéria, que você tinha aqui uma antimatéria, algo que estava concentrado, que explodiu e criou a matéria, a partir desse ponto. E a partir desse ponto também, você passa a ter o espaço. Teoria de Einstein, o espaço. Teoria da gravidade, lembra? Da relatividade, relacionada a tempo e espaço. Então, você só passa a ter tempo e espaço pela ciência moderna a partir dessa estrutura aqui, ó, a partir dessa explosão. Ora, e ele não sabe dizer o que tinha antes. Se você só tem matéria, tempo e espaço a partir daqui, antes daqui, você precisa, se não tem matéria, o que existia antes era imaterial. Se você não tinha tempo, o que tinha antes, ele estava fora do tempo. E se não tinha espaço, o que tinha antes, ele não era limitado pelo espaço. Então, ele era não espacial. Ou seja, não tinha nada que o contesse. Ele não estava dentro de nada. Porque o que é espaço? Vamos reduzir para o mínimo. O que é um espaço? O quarto é um espaço. Você está dentro desse espaço, você está contido pelas paredes do quarto. A partir do momento, ele leva isso para o universo. Se você não tem espaço, você não tem nada que te contenha, porque não tem parede, você não tem espaço, não tem nada. Se você é intelectualmente honesto, o que, se não é material, se não é matéria, o que não é material, se não aquilo que é espiritual? Se não está no tempo, o que é que nós conhecemos que está acima e fora do tempo? E se não está contido pelo espaço, porque não está limitado por ele, o que nós conhecemos que não é limitado por tempo nem espaço, e por isso é onipresente, está em todos os lugares? A nossa fé, ela é muito poderosa. Deus não tem medo da ciência, nem nós rejeitamos a ciência, não, irmão. A ciência foi Deus que deu, foi o Senhor que deu condições ao homem de fazer medicamentos. Você está com diabetes, você está com pressão alta, tome seu remédio, se cuide, vá ao médico. Precisa de ajuda emocional, procure um profissional de saúde mental. A nossa fé não conflita com ciência, não, irmão. Deus não tem medo das nossas perguntas, não. O Senhor é que deu capacidade, conhecimento ao homem para fazer todas as coisas. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus criativo, de um Deus que pensa, entre aspas, né? Deus, assim, no sentido de Deus nem pensa, Deus ele só decide, mas que Deus desejou e existiu. Nós imaginamos e fazemos. Nós somos imagens e semelhanças. Eu poderia falar de tantas coisas sobre a beleza. A beleza. O que faz a gente achar uma rosa linda e não achar, sei lá, desculpa, um bolo de estrume de bosta lindo? Em vez de, a gente bota uma rosa na sala. Você podia pegar um bolo de estrume de vaca e botar em cima de um vaso e botar dentro da sua sala. De onde vem o nosso conceito de beleza, se não do próprio Deus? Daquilo que é belo, daquilo que é sublime, daquilo que é perfeito. Deus não tem medo de falar dessas coisas, o Senhor não tem medo das nossas perguntas. E conhecer isso faz de nós cristãos muito mais convictos daquilo que nós cremos, muito mais convictos daquilo que nós entendemos como sendo a verdade e a palavra de Deus. Tem muitos cristãos que não vivem isso porque tem vergonha da sua fé. Só que a nossa fé, ela é muito distante de ser uma fé tacanha, de ser uma fé manipulada por pastor, de ser uma fé de pessoas que são massa de manobra política. A nossa fé, ela é maravilhosa, ela é sublime. A palavra de Deus, ela é vida, ela é a verdade, ela é o poder de Deus para libertar o homem pecador. Não existe nada como o Senhor, não existe nada como a palavra do Senhor. E quanto mais nós conhecemos e seguimos em conhecer o Senhor, mais nós nos apaixonamos por Ele. Mais nós entendemos o quão poderoso é o Deus que nós servimos. E o quanto vale a pena estar caminhando com Ele. O quanto é real as suas promessas. Se você entende o seu passado, as origens, você também fatalmente vai entender o seu futuro, as promessas. Um cristão que não entende suas origens, dificilmente ele vai entender e viver as suas promessas. O Deus que fez todas essas coisas no passado é o mesmo Deus que diz para mim e para você: não tenha medo. Ainda que nesse mundo nós temos aflições, chegará o tempo que eu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, vou tomar você, Vera, Yolanda, Eliane, Elisete, Índio, Cristiane, Débora, Miriam, Marcos, Mari, Daniele, Lúcio, pela mão. E eu mesmo, Senhor, vou enxugar toda lágrima. Eu mesmo, Senhor, vou viver com você todos os dias para todo o sempre. Amém. Essa é a nossa promessa. E só vivemos ela quando nós entendemos as nossas origens. Bem, termina aqui essa aula. Que Jesus abençoe a sua vida.
Que Amém. você possa crer no Deus que você serve, no Senhor que te tomou pela mão, e creia que ainda que você não veja o seu milagre, pode trazer vida ou amanhã, a hora que ele entender melhor. Do nada, Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Somente creia e confie no Senhor. Amém? Amém. Amém. Bem, vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula. Eu vou pedir em nome de Jesus. Vera, se você se sentir bem, gostaria de ouvir sua voz em oração. Se você também não estiver bem, vou respeitar, minha irmã, Amém, o pastor. processo. Amém. Mas para nós é uma alegria ouvir sua voz e ter você com a gente aqui na aula. Então, se você puder Glória a Deus. orar, tá bom? Gostaria que você orasse para nós encerrarmos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, agradecidos, Pai, estamos nesta noite por ouvir mais de Ti, para podermos aprender mais de Ti, Pai. Obrigada, Pai, porque Tu tens estado conosco, Pai, em todo o tempo. E nós sabemos, Pai, que tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Que possamos ter, Pai amado, final de noite abençoado, que podemos ter uma noite boa de descanso, que cada um de nós sejamos abençoados com a presença do Seu Santo Espírito nesta noite. Pai, em nome de Jesus, entrego a vida de cada um dos meus irmãos a Ti nesta hora, Pai amado. Eu te peço, abençoe. Abençoe suas famílias, abençoe, Pai amado, sua geração. Abençoe o pastor Lúcio, Pai, que tem nos abençoado, Pai amado, com a sua sabedoria que vem do alto, porque é o Senhor que o tem usado, Pai. E nós te agradecemos, Pai, pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Amém. Ó, amanhã nós temos o culto busca. Amanhã nós temos a nossa série Amém. Coragem. Então, amanhã tem uma palavra poderosa sobre coragem. Creia. Espero vocês amanhã no nosso culto, tá? Fiquem na paz. Não desanima, não. Não vai para casa, não. Vai direto do trabalho para a igreja para nós estarmos juntos. Fiquem com Deus. Estaremos lá. Paz, paz.